Paz e amor para todos nós é o que eu passo, é o que eu desejo. A finalidade única é enviar, passar, procurar esclarecer tudo aquilo que toda pessoa tem em seu intuito, no seu pensamento, principalmente nesses momentos difíceis que o nosso planeta está passando. Penso, em dar algumas explicações a respeito do Evangelho que todos nós devemos seguir para que a gente tenha uma vida mais plena, mais conhecedora, viver de uma maneira melhor e passar para outras pessoas. O Evangelho, meus irmãos, não é simplesmente um repositório de máximas e advertências morais, nem somente código de preceitos exclusivos de qualquer instituição humana religiosa, devidamente credenciada para representar Deus na Terra. Em verdade, o Evangelho, relatando a experiência vivida integralmente por Jesus em 33 anos de sua vida física, é para demonstrar a todos as leis que governam e disciplinam o universo. Os conceitos do Mestre Jesus, paralelamente à sua conduta e ação incomum, podem ser aceitos como um compêndio humano a expor os objetivos de Deus na sua criação. Enfim, repetimos, o Evangelho não é um código moral adequado a um certo tipo de humanidade, mas um tratado perfeito de bem viver que pode orientar em qualquer época, qualquer tipo humano, em qualquer longitude terrestre ou astronômica. Proporciona uma transmutação consciente evangélica, onde o homem termina vivendo a sua melhor experiência para Deus. O Evangelho, portanto, é o caminho da evolução indicada pelo Criador à criatura, constituindo-se uma fonte íntima de libertação de Deus em nós. O homem evangelizado é a criatura que vive corretamente no seu mundo pequeno a mesma pulsação criativa e vibrante, sublime do mundo grande. Daí o motivo que os velhos orientais já apregoavam há milênios, que o macrocosmo está no microcosmo e o que está em cima está embaixo, enquanto a ciência moderna aceita que o átomo é a miniatura de uma constelação e a constelação a amplitude do átomo. Integrando-se na vivência absoluta do Evangelho, o homem exercita-se no mundo transitório da matéria para assimilar e ajustar-se ao metabolismo da lei suprema do universo. E, em consequência disso, os preceitos morais expostos por Jesus refletem também os princípios do próprio universo. O certo é que no âmago do ser, a pulsação criativa de Deus é um princípio único, indesviável, sustentando as criaturas.
e assim por diante. A lei de Deus, gente, é perfeita, né? Todos nós sabemos. Sem jamais se modificar para atender a qualquer particularidade ou privilégio pessoal. Ela tem por função exclusiva a sabedoria e perfeição de todos os seres. Jesus, em sua fidelidade espiritual, exemplificou em si mesmo o desenrolar das paixões humanas e depois a sublimação, assegurando a acesse angélica. A sua vida no cenário do mundo físico é condensação das leis definitivas que regem o cosmo. Ele proclamou-se com justiça o caminho, a verdade e vida. As regras do Evangelho, ensinadas para a vivência correta e evolutiva das humanidades dos mundos físicos, e que corresponde aos mesmos esquemas disciplinadores da vida das constelações, dos planetas e asteroides pulsando no universo. Assim, Jesus movimentou-se na Terra sob a regência das mesmas leis que governam o cosmo e as revelou em perfeita equanimidade com as ações e transformações microcósmicas dos homens à luz do Evangelho. Em consequência, o seu Evangelho é uma síntese para orientar o comportamento humano na Terra, na mais perfeita sintonia com os postulados científicos das leis do macrocosmo. Aliás, no curto espaço de 33 anos, Jesus efetuou o resumo de toda a paixão humana através de milênios e milênios de aprendizado e emancipação espiritual do homem. Olha, gente, como fala sobre nosso mundo, e por aí vai. Se fosse só o nosso planeta, mas é tudo por aí, sempre em completa evolução. Nada para, em momento algum, em hora nenhuma. Tudo se movimenta, tudo vai se conduzindo ao progresso, né? Nada deverá ficar para trás. A mais breve ou demorada integração evangélica depende fundamentalmente do grau da consciência espiritual de cada um, e não de sua memória pregressa. O vosso orbe é pródigo de líderes religiosos, católicos, protestantes e mesmo espíritas, ou pretensos iniciados que pregam e divulgam o Evangelho, mas ainda não assimilaram para o próprio viver cotidiano os mesmos ensinamentos sublimes que eles tentam incutir no próximo. São apenas distribuidores de azeite com o objetivo de acender as lâmpadas alheias, mas, infelizmente, pela sua negligência ou retardo espiritual, terminam às escuras por falta de combustível em sua própria lâmpada. Só as almas que abrangem maior área da realidade espiritual também assimilam mais facilmente toda a força, coerência e veracidade da lei suprema expressa através do Evangelho. Aliás,
Nenhum homem pode transmitir a outra pessoa a sua experiência espiritual do reino divino, assim como o cego de nascença não se apercebe do teor da luz que ilumina o mundo, mas ele não vê. A assimilação exata do Evangelho como uma experiência viva para toda eternidade só é possível pela iniciação gradativa e ascendente da intuição. É a faculdade de saber a realidade divina independente das formas e dos fenômenos dos mundos transitórios do Evangelho. Não é fácil mesmo, porque muita coisa, meus irmãos, mas muitas coisas estão pendentes, estão por aí, começadas, não terminadas. Muitos se afloram e vão, não, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou ler. Aí, de repente, de um problema qualquer, se desviam, param, se retardam, para depois, quando eles querem tornar a fazer. Eu digo isso na questão de saber, de procurar e conhecer sobre a espiritualidade. Porque na realidade dos fatos, nós devemos dar muita importância a essa parte da nossa vida. Quando é o contrário, muitos correm para a materialidade. Tudo bem, precisamos comer, precisamos pagar aluguel, precisamos pagar a escola dos nossos filhos, netos, tudo isso está em via. Mas acontece que isso tudo absorve a vida do terrícola. É uma correria incessante. Não, preciso ganhar mais, não está dando. Preciso ver meu status, a minha posição, o meu serviço, o meu emprego, né? E por aí vai. E se esquece, pelo menos uns 10 minutos, parar, pegar um livro que tenha ensinamentos, que tenha conhecimentos, para lê-lo, para ver como é que vai ser, né? Como é que ele vai atuar diante de determinados problemas. E por isso que então, cada vez que eu venho falar, que eu venho ler, que eu venho explicar alguma coisa, né? Vocês, aqueles que estiverem interessados, que ouçam. Porque às vezes numa palavrinha, uma palavra, às vezes até, mostra para aquela pessoa que está perdida, que não sabe mais o que fazer. Então ela vê. Gente, não é só essa vida que nós temos tendo, nem a primeira e nem muito menos a última. Se nós estamos ainda num mundo de prova e expiação, como é que eu vou falar nunca mais eu vou reencarnar? Tem gente que fala, é a última reencarnação. Antes fosse, né? Não é nem a última e nem a primeira. Tem muito chão pela frente. E como que eu falei, gente, por muito que nós tenhamos estudo, por muito que a gente lê, nós continuamos não sabendo ainda. E mesmo que alguém tenha feito cursos e mais cursos e mais cursos, faculdades, né, sempre desde pequeno até 100 anos, ele não está com toda a totalidade, porque os conhecimentos aqui têm seus limites de acordo com a evolução do planeta. E assim por diante. Então, até uma breve, onde deveremos então sempre falando sobre o Evangelho, a necessidade dele, né? Como a gente se conduzir diante desse problema.